Destruir a Páscoa! E foi mais ou menos assim. Tava eu com meus 9 anos de idade, tinha acabado de lançar Pokémon e eu tava muito feliz da vida. Articuno Jeans, Nidorina Beedrill, Hunter, Squirtle, Just Pokémon! Yeah! Até que a minha mãe entra no quarto. Ronaldo, próximo fim de semana é Páscoa. É sério? Ué, mas a gente tá em março. Ano passado foi em abril. Sim, mas esse ano é em março. Eu tô muito confuso, mãe. E a gente vai passar o dia na Chocofest. Chocofest! Pra quem não sabe, Chocofest é a festa do chocolate que acontece na Serra Gaúcha. E é a melhor época, a cidade fica toda decorada, cheio de coelho de pelúcia na rua, pessoas fantasiadas e muito, mas muito chocolate. Daí chegou o dia, eu tava todo animado, coloquei orelhinha, fiz bigodinho de coelho, peguei minha Pokémon Clube e a gente foi pra Chocofest. Aí no meio da viagem eu fiquei entediado e comecei a ler. Aí me deu um enjoo. E eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre passo muito mal quando eu tento ler no carro. Aí me deu uma ânsia de vômito. E eu falei, mãe, tô passando mal. Ai, Ronaldo, para de ler então. Aí eu parei de ler, coloquei a mão pra fora, descansei até o enjoo passar. Mãe, Aham. mãe, Fala. Para, guri. Olha, estamos chegando. Chocofest! Daí a gente finalmente chegou e a cidade tava linda, tava toda decorada, cheia de coelho na rua, pessoas fantasiadas entregando amostra de chocolate, lojas gigantes de chocolate caseiro, esculturas de chocolate, tinha até uma cascata de chocolate! Cascata de chocolate! Tia, eu vou mergulhar em você, cascalate. Enfim, a Chocofest deu tudo certo. Eu e minha família comemos um monte de chocolate, passeamos, vimos um monte de coisa legal, tiramos fotos, filmamos. Daí quando tava anoitecendo a gente decidiu ir embora. E eu tava no carro realizado, cheio de chocolate na pança. Mas daí eu fiquei entediado e comecei a ler. E pra quê? Comecei a ficar enjoado. Aí eu falei, mãe, tô passando mal. De novo, Ronaldo, para de ler, guri. Daí eu parei de ler e esperei um pouco. E o enjoo não passou. Ô mãe, eu tô passando mal mesmo. Coloca a mão pra fora então. Aí eu coloquei a mão pra fora e o enjoo não passou. Mãe, eu tô passando muito mal. Ai, Ronaldo, o que tu tem? Vai vomitar? Mãe, eu tô meio enjoado, mas acho que vomitar eu não vou. E foi isso que aconteceu. Vomitando no carro, mó chato. E na verdade nem foi muito, foi um vomitinho bem pequenininho. Mas foi o suficiente pra deixar minha mãe irritadíssima, passar essa energia pro meu pai, daí os dois discutem e começam a brigar durante a viagem inteira, estragando a viagem, a volta pra casa e o resto do dia. E foi assim que eu destruí a Páscoa. Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e eu sou contador de histórias do YouTube. E tem uma história que eu sempre quis contar pra vocês, que é sobre o a Gato maior Galáctico. história da minha vida. E foi mais ou menos assim. Tá bom, não. Eu tava na segunda série e eu morava no interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Cachoeira do Sul, a capital internacional universal galáctica do arroz. E eu tava andando pela escola e lembro de ver um cartaz que dizia Concurso de Bicicleta Cachoeira do Sul 1997. E eu pensei, uau, eu quero participar disso. Esse concurso era basicamente uma corrida de bicicleta, mas a bike tinha que estar enfeitada. Ou seja, não adiantava você ir rápido se a bicicleta não tava bonita. E eu me entusiasmei muito com a ideia. Cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, quero participar do concurso de bicicleta Cachoeira do Sul 1997. Daí minha mãe falou, Ah, mas tu nem sabe andar de bicicleta. é verdade. Eu ainda andava com bici de rodinha. Eu não sabia me equilibrar com duas rodas. Daí minha mãe se motivou a me ensinar e falou, Vou te ensinar a andar de bicicleta, guri. legal! E meu irmão falou, Ronaldo, se prepara. Quando a mãe me ensinou a andar de bike, cada vez que eu caía, ela me batia. Meu Deus! Daí no dia seguinte, minha mãe preparou tudo. Tirou as rodinhas da minha bici e falou. Vai, Ronaldo, sobe. E eu subi e caí. E olhei pra minha mãe, decepcionada. Daí eu subi de novo e caí.
e olhei pra minha mãe. Decepção. Daí foi aos poucos. Minha mãe segurava a bicicleta, eu pedalava, minha mãe soltava e eu caía. E à medida que a gente ia tentando, eu ia melhorando. A cada vez que minha mãe soltava, eu ia um pouquinho mais, mas ainda assim eu caía. Até que chegou naquele ponto em que eu tava muito cansado. E parece que todas as habilidades que eu adquiri naquela tarde já tinham sido esquecidas. Minha mãe soltava a bicicleta e eu caía na hora. Eu fiquei frustrado e cansado, eu não aguentava mais cair, não aguentava mais pedalar. E naquele dia eu parei por ali. E eu lembro que naquela noite eu fui dormir pensando muito nisso. Eu precisava andar de bicicleta, eu precisava participar do concurso, eu precisava. Aí no dia seguinte eu acordei muito cedo de manhã, determinado. Peguei a bicicleta da garagem, coloquei na calçada de casa e falei: agora é a hora que eu vou conseguir. E eu pedalei sem medo. E por algum motivo agora eu não tava caindo. Eu tava pedalando, eu tava me equilibrando. Meu Deus, eu tô andando de bicicleta! Eu consegui! Legal! E foi um momento mágico, eu senti muito orgulho. E minha mãe também, porque ela tava vendo da janela. E ela gritou: aê, Ronis! E agora eu sabia andar de bici. Yeah! E eu falei: obrigado, mãe, agora eu vou poder participar do concurso. Daí minha mãe falou: tá, mas tu nem enfeitou tua bicicleta. É verdade. Eu fiquei tão focado em aprender a andar de bici que eu tinha esquecido como eu ia decorar ela. E o concurso era amanhã. E eu fiquei desesperado. Comecei a olhar pra todos os cantos da casa pra ver se tinha algo pra enfeitar a bicicleta. E não tinha. Só tinha o meu Mega Drive, minha coleção de brinquedos, meu guarda-chuva e... é isso! O meu guarda-chuva era a coisa mais sensacional do mundo. Quando ele tava fechado era apenas um guarda-chuva verde. Mas quando ele abria... era um sapo! Daí eu falei: mãe, vou colocar o guarda-chuva na minha bicicleta, vai ser muito legal! É verdade! E foi isso que a gente fez. Minha mãe me ajudou a colocar o guarda-chuva e agora eu tinha uma bicicleta sapo muito maneira. E agora eu finalmente podia participar do concurso. Daí eu fui pro concurso, mó legal, tinha muita gente. Um monte de bicicleta enfeitada, bonita, criativa. Daí eu pensei: putz, já perdi, não tem como competir, né? E adivinha só? Eu ganhei. Eu ganhei. Primeiro lugar ainda por cima. Eu ganhei a bicicleta mais criativa da cidade. Meu, melhor prêmio. Semana passada eu nem sabia andar de bicicleta. E agora eu já tinha... ganhei um concurso. Que vitória! Essa foi a maior vitória da minha vida, sério! E tem até foto disso, olha que sensacional! A bicicleta sapo! Cara! Todo anos 90! Olha as roupas! Que saudade! Pisque. Fique olhando para o centro da tela.